Os adolescentes e os jovens representam o futuro. Para a maioria, este período de vida é um tempo de descoberta, de mudança e de esperança. Também é o tempo da puberdade, das primeiras relações amorosas e, para alguns, o início de uma vida sexual ativa. Contam-se hoje 150 milhões de jovens na África Oriental e Austral. Representam cerca de 33% da população total e espera-se que o seu número cresça ainda mais. Entre esses jovens, 2,6 milhões vivem com VIH, situando a região no centro de epidemia mundial de VIH. Para ajudar a reduzir a taxa de VIH e melhorar a saúde sexual e reprodutiva, o melhoramento da educação e dos serviços de saúde são cruciais. Este é o José. O José é um menino de 13 anos que vive numa cidade. Completou o ensino primário e entrou para o secundário. Em média, apenas 30% das crianças da região fazem a transição para o ensino secundário. Esta é Celestina, uma menina de 12 anos que vive no campo. A Celestina completou com sucesso o ensino primário e vai entrar para a escola secundária. Nesta região, as raparigas estão mais sujeitas a abandonar os estudos do que os rapazes. 50% não atingem o último ano da escola primária e ainda menos seguem para o ensino secundário. As raparigas deixam a escola por várias razões, entre as quais a gravidez precoce. Na região, 1 em cada 5 mulheres jovens já tem filhos. Uma vez na escola, os jovens precisam de um ensino de qualidade relevante para a sua vida. A educação é um fator protetor importante contra o VIH e os outros riscos de saúde. Na região, registram-se 59 casos de infecção por hora na faixa dos 15 a 24 anos. Apesar destes factos, menos de 40% dos jovens possuem conhecimentos adequados sobre prevenção contra o VIH. As mulheres são mais afetadas pelo VIH. A taxa de prevalência regional do VIH em raparigas de 15 a 25 anos atinge os 4,3%. É 2 a 3 vezes mais do que para os rapazes da mesma idade. Podemos alcançar mudanças significativas com uma educação sexual de qualidade. Uma educação sexual extensiva deve ser adaptada à criança sem prejudicar os seus valores, mas precisa de ser administrada por professores com formação adequada. Os programas precisam incluir temas essenciais como a puberdade, as relações amorosas, as capacidades de decisão, a prevenção do VIH e da gravidez, a igualdade de género, a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos. A educação sexual não resulta numa atividade sexual precoce, mas ajuda a preveni-la. Em 2011, em certos países, apenas 30% dos temas por tratar foram abrangidos no programa escolar. Significa que os jovens não estão adequadamente preparados para encarar o VIH e outros problemas de saúde. O José é uma das 2,6 milhões de pessoas que vive com o VIH na região. Como qualquer outro jovem, precisa receber uma educação sexual extensiva que lhe proporcione informações úteis sobre o VIH e reduza a estigmatização das pessoas que vivem com a infecção. O José tem agora 18 anos e está a acabar a escola secundária. Porque recebeu uma educação sexual abrangendo práticas sexuais seguras e o uso preservativo, o José sabe como ter uma relação segura, como prevenir uma gravidez indesejada e prevenir a transmissão do VIH. Mais de 60% dos adultos da região concordam que se deveria abordar o tema dos preservativos na escola com os adolescentes de 12 a 14 anos. A Celestina agora é uma jovem de 17 anos, confidente e competente para tomar decisões. Sabe que pode escolher se, quando e com quem deve ser sexualmente ativa. Muitos adolescentes da região têm a primeira relação sexual por volta dos 17 anos, mas um número importante são sexualmente ativos antes disto. A educação sexual e o acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva são um direito para todos os jovens. O José e a Celestina sabem hoje que a igualdade e o respeito são importantes nas relações entre homens e mulheres, mas o mesmo não se verifica para muitos dos seus pares. A desigualdade entre os sexos e a violência com base no género representam sérios desafios na região. Entre 15 a 35% das mulheres jovens sofreram violências ligadas ao género ou sexuais. A educação pode promover a igualdade entre homens e mulheres e reduzir a violência, mas a educação sozinha não é suficiente. Precisa ser apoiada por serviços de saúde sexuais e reprodutivos que sejam seguros, confidenciais, acolhedores, fáceis de acesso e economicamente acessíveis aos jovens. Estes serviços abrangem modos de contracepção e preservativos, a circuncisão masculina voluntária médica, os cuidados pré- e pós-natais, a testagem, aborto seguro e também tratamentos e cuidados de ITS e VIH e a prevenção da transmissão de mãe a infante.
A Celestina sabe como lidar com a sua saúde sexual. Ela sabe que pode ter acesso a anticoncepcionais, mesmo que apenas uma em cada 2 mulheres na região tenham acesso à contracepção moderna. É mais difícil aceder à contracepção para as adolescentes do que para mulheres a partir dos 24 anos ou casadas. A gravidez indesejada é uma realidade para muitas adolescentes e jovens mulheres. A mortalidade materna faz parte das causas principais de morte em mulheres jovens. Nesta região, em 2008, estimavam-se em 2,5 milhões os abortos em condições de risco. A Celestina sabe que, apesar da sua idade, do seu estatuto legal ou marital, os jovens têm o direito de aceder aos serviços de que necessitam. Testes de VIH, preservativos, circuncisão masculina e tratamentos são elementos importantes da prevenção contra o VIH. O acesso dos jovens aos preservativos melhorou, mas permanece insuficiente. O uso do preservativo não é uma norma. Apenas 45% dos rapazes e 34% das raparigas utilizaram o preservativo durante a última relação sexual. Em certos países, as taxas baixam até 4%. Enquanto mais de 70% dos jovens sabem onde fazer um teste de VIH, apenas 40% já foram testados. Graças ao Serviço de Saúde e Estatuto Portador de VIH do José, foi diagnosticado cedo e começou os tratamentos antirretrovirais no momento certo. Ele continua a receber suporte para gerir e aderir ao tratamento. São apenas 5 os países da região onde mais de 75% das pessoas com VIH recebe tratamento. O acesso ao tratamento para as crianças ainda é mais crítico. A vida mudou para ambos o José e a Celestina. A atitude para com a sexualidade dos jovens evoluiu e os setores da educação e da saúde trabalham juntos. Graças à educação sexual e aos serviços de saúde reprodutiva de que beneficiaram, podem doravante tomar decisões fundamentadas a respeito da sua vida e das suas relações amorosas. Podem permanecer seguros e saudáveis e escolher quando pretendem constituir uma família. A Celestina sabe que quando decidir ter uma relação, há de ser segura e equitativa, será capaz de falar abertamente com o parceiro, planear e utilizar a contracepção adequada e tomar as providências necessárias para prevenir o VIH. O José tem acesso aos serviços e assistência para assegurar que a mulher e os filhos permanecem livres do VIH. O José e a Celestina são as caras do que poderia vir a ser a primeira geração de jovens livre de novas infecções pelo VIH, onde homens e mulheres têm o controle sobre as suas escolhas sexuais e reprodutivas e onde não existem barreiras para aceder aos serviços ou à educação. Com uma liderança audaz e ações arrojadas colocando os jovens no centro, com uma colaboração mais estreita entre os setores da educação e da saúde, com a mobilização dos jovens e o envolvimento de seus pais e das suas comunidades, podemos formar uma geração de cidadãos do mundo, educados, saudáveis, resilientes, socialmente responsáveis, decisores, com a capacidade de contribuírem para uma comunidade, país e região. Chegou o momento de agir.